Olá, sejam bem-vindos ao canal Luz e Despertar Iluminação. Gratidão por estar aqui. Queridos, eu sou o Arcanjo Miguel. Hoje é mais um dia das nossas perguntas e respostas. Não se preocupem, pois estaremos juntos, com toda certeza. Então vamos lá. Querido Arcanjo Miguel, gostaria de saber quais as consequências para quem maltrata e mata brutalmente os animais ou outro ser humano, por diversão ou por pura maldade no coração. O que devo dizer a vocês? Quem comete esse tipo de ato não é um ser iluminado. Porque se tudo é feito por brincadeira e total falta de arrependimento, não existe amor neste coração. Então é um ser não iluminado. As consequências que ele atrai disso, eu acho que eu não preciso comentar. Basta que você ouça toda a trajetória que já tenho feito até hoje aqui. Poderia falar sobre os chakras? Estou com dúvidas. Por que existem os chakras? A alma não cuida de tudo? Mente, corpo e espírito? Por que precisamos alinhá-los? Por que há o desalinhamento? E como funciona o chakra unificado? Desculpe a pergunta, mas nunca entendi por que um chakra pode ir na contramão de outro. Realmente percebo que você não sabe nada deste assunto. Então eu sugiro que você procure a respeito do assunto, pois o que vou lhe responder não ressoará em sua mente enquanto você não entender o que são os chakras. É uma explicação bastante complexa para ser dada aqui. Não questione o que existe no seu corpo etéreo. O seu corpo tem os pontos de equilíbrio. Vocês causam o desequilíbrio, não o chakra. Ele se desequilibra pelas ações de vocês, não o contrário. Então sugiro que você leia. Leia bastante. Entenda o que é. Pois não é aqui que eu vou explicar isso. Amado arcanjo, poderia falar sobre os chemical trails ou rastros químicos? Verdade que são feitos pela indústria farmacêutica para disseminar doenças? Tudo o que vocês têm visto nos seus céus, com certeza não é para o bem de vocês. Seria muita inocência vocês acharem que isto será uma coisa boa para vocês. Tudo isto é feito para causar o quê? O desequilíbrio nos seus corpos. E a partir daí vem o quê? A indústria farmacêutica, podemos dizer que é uma das grandes armas que os escuros têm no seu planeta. Pois é através dos medicamentos e da dependência que eles causam que vocês são manipulados.
não há muito o que dizer. É verdade que alguns vírus são micro-robôs feitos pelos magos negros. Tudo na natureza está em equilíbrio. Mesmo aqueles micro-organismos que supostamente vocês não gostam porque eles fazem mal. Volto a repetir, tudo está em equilíbrio. Então, muitas vezes, alguns animais se procriam indiscriminadamente, causando um determinado desequilíbrio. Então, a própria natureza tem como matá-los através desses micro-organismos. Deus não criou os micro-organismos a troco de nada. Todos têm uma função. Todos têm a função do equilíbrio. Só que com o passar do tempo, vocês invadiram áreas onde estavam em equilíbrio. E toda essa sorte de micro-organismos atacou vocês. Vocês passaram a ter doenças que eram exclusivas dos animais. Sim, posso dizer que alguns vírus que vocês já viram e veem não são naturais. Foram vírus criados. Para causar o quê? Além da morte indiscriminada, qual é o primeiro sentimento que vocês têm quando ouvem? Temos uma epidemia disso, daquilo. O medo é sempre ele. É sempre ele que está atuando na frente. É o medo. E aí vocês começam aquela correria de descobrir o que fazer para evitar aquele micro-organismo. No caso, os vírus não têm cura. Os seus próprios organismos é que têm que reagir. Então muitos morrem, porque o desespero que é instalado ali é tão grande que o organismo não tem forças para resistir. Mas percebam o seguinte: todos aqueles em que vocês passam pela doença não foram criados pelo homem. São da natureza. Sim, algumas pessoas morrem desses vírus. Por quê? Porque os seus organismos não tiveram forças para combatê-los. Ou podemos dizer também que foi um caminho daquela alma. Agora, qualquer outro que não tem cura não foi criado por nosso Deus Pai e Mãe. Foi criado por eles, para exatamente causar isso, a dependência e o pavor, o medo em vocês. Já falastes, mas o Monte Saint-Michel sempre foi um dos únicos locais da França que nunca foi tomado ao longo da história. Isso se deve a ser um foco de luz ou se deve à bela representação do teu ser na torre da abadia? Todos os lugares aonde possuem essas estátuas possuem esta mesma energia e proteção? Gostaria que você estudasse um pouco mais o assunto e entendesse que
estes pontos não são apenas construções físicas. São pilares de luz aterrados, ancorados no seu planeta. Alguns já se deram conta que, se vocês pegarem um mapa e procurarem todas as catedrais que levam o meu nome, vocês encontrarão uma linha reta. Então é óbvio que esses lugares não são apenas construções físicas. Ali tem um portal de luz ancorado no planeta. Podemos dizer que ali é uma das minhas bases militares. É só o que eu posso dizer. Alguns livros esotéricos dizem que os primeiros dinossauros eram herbívoros e amorosos, e que depois os reptilianos introduziram as espécies hostis, que foi quando começaram a atacar os humanos e os demais animais, sendo o mais famoso de todos o Tiranossauro Rex. Isso é verídico? Eu já falei sobre os dinossauros aqui. Houve um grande desequilíbrio quando eles ainda habitavam este planeta em relação aos humanos. Porque, eu já disse isso aqui, nenhum animal foi feito para matar o outro. Tudo havia o equilíbrio da sobrevivência, mas não a matança indiscriminada, como posteriormente aconteceu. Então, como você acha que houve o desequilíbrio? Poderia falar sobre Sanat Kumara e os demais Kumaras que vieram para cá na época lemuriana? Poderia nos falar sobre Agartha, Shambhala e outras cidades espirituais? É verdade que Shambhala está sendo transferida do plano etérico no deserto de Gobi para o plano etérico de Yellowstone? Esta pergunta eu não vou lhe responder agora. Existem uma série de perguntas que estão passando por aqui e que eu não estou respondendo, porque ainda não é o momento. Tudo terá o momento certo. Aguarde. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A lagarta ou a borboleta? Dizem que a galinha e muitos outros animais são ETs. Como eles foram introduzidos no planeta? Levados por naves encarnados e colocados diretamente no hábitat, ou vão reencarnando com modificações genéticas de animais já existentes na orbe para onde vão? Vou lhe fazer uma pergunta. Como nasceu o primeiro homem? Você tem essa resposta? Esta pergunta é muito infantil. Todas as criações de nosso Deus Pai e Mãe teve início nele. Cada planeta, cada astro, é povoado de acordo com o que é planejado por nosso Deus Pai e Mãe. Não precisa vir de fora. O equilíbrio está ali dentro. E tudo é muito bem planejado. Tudo é muito bem criado. Então responda a minha pergunta. Como foi criado o primeiro homem? Quando você tiver essa resposta,
você terá a resposta para todo o resto. Poderia nos falar sobre os alimentos transgênicos? Todos são ruins? E as melhorias genéticas provenientes do cruzamento entre as espécies? É indiferente, bom ou ruim? Tudo que vai contra a natureza não é bom. Aí você vai me dizer, mas se não tem a modificação de algumas sementes, elas não resistem às pragas. E quem criou as pragas? Quem foi que criou o desequilíbrio para que os insetos saíssem da floresta e viessem para as suas lavouras? Então, tudo é justificado. Tem que ser modificado para reagir bem ao inseto. E para o humano, como que aquilo vai reagir? Como aquele alimento que foi planejado por nosso Deus Pai Mãe, totalmente compatível com o humano. Porque, como eu disse na resposta anterior, tudo foi criado para estar em equilíbrio com o planeta. Então, os alimentos têm exatamente as doses necessárias de proteínas, açúcares, gorduras necessárias ao humano. E aí vocês mexem na genética do alimento. Realmente, sim, ele fica resistente às pragas. E o que ele vai causar nos humanos? Isto não é importante, né? Porque o importante é ganhar muito a energia do dinheiro com uma lavoura imensa, sem estar comida pelos animais. Então é óbvio que não é bom. Não existe esta definição de que qualquer coisa que é mexida será bom para o ser humano. Nunca será. Porque tudo estava em equilíbrio para os corpos de vocês. Vocês não foram feitos para comerem carne animal. E o que isto traz para vocês? Gorduras em excesso em seus corpos. E os açúcares? Gordura em excesso nos seus corpos. Doenças decorrentes do açúcar. Porque isto não fazia parte do equilíbrio dos seus corpos. Mas vocês tinham que adoecer para quê? Para consumir os medicamentos. Meus irmãos, é tudo um círculo vicioso. Tudo muito bem planejado. É verdade que os gatos possuem grande concentração de cristais no corpo e que são esses cristais que transmutam as energias negativas? Não, não é verdade. Os gatos têm uma formação etérea especial. Eles vêm com uma missão, uma função. Não porque eles tenham mais cristais nos corpos. Só isso. Os animais também estão sofrendo alteração genética como os humanos? Quais os principais? Os biólogos têm descoberto novas espécies e o reaparecimento de algumas consideradas extintas há bastante tempo. O que ocorre nestes dois casos? Vocês acham o quê? Que todos os animais que estão na superfície do seu planeta, no momento da ascensão de Gaia, irão morrer? Vocês podem imaginar tal coisa? Porque os animais não têm escolha de ir para o bonde
ou ir para a quinta dimensão. Não se preocupem que eles não irão no trem. Eles serão tratados de uma outra forma, mas é claro que eles estão evoluindo também. E com esta evolução, muitas raças ditas extintas estão voltando, porque o equilíbrio está voltando ao seu planeta. Não pela ação do homem, mas pela ação das transformações feitas pelas energias. Houve-se muito a condenação da indústria farmacêutica por estarem ligados ao governo dos evoluídos. Não podemos dizer que existem coisas boas de alguns laboratórios, como as vitaminas, minerais e outros suplementos que promovem saúde, e os laboratórios de manipulação e farmácias homeopáticas. Não podemos generalizar, correto? Então vamos lá. Por que vocês precisam de vitaminas? Por que vocês precisam de suplementos? Se vocês se alimentassem corretamente, vocês não precisariam de nada disso. Então não é uma coisa boa que eles estão fazendo. Eles estão apenas suprindo o que eles tiraram de vocês. Mas aconselho a cada um de vocês não ficarem dependentes desses medicamentos. Porque os seus corpos sabem o que precisam. E se vocês se alimentam corretamente, não precisam de nada disso. Isto é mentira. Ou vocês acham que todos os exames que vocês fazem refletem exatamente a verdade? Sim. As máquinas estão todas programadas para demonstrar exatamente isso, que vocês estão carentes de um monte de coisas. E aí o que os seus médicos fazem? Passam vitaminas, passam suplementos. E quem ganha? A indústria farmacêutica. Meus irmãos, foi tudo bem elaborado. Não estou falando em relação a todos os exames. Mas em relação aos minerais que vocês têm no corpo, a grande maioria é manipulada para que deem exatamente o resultado esperado. Quanto à farmácia homeopática, esta veio há muito tempo e foi muito combatida, e até hoje muitos não acreditam. Podemos dizer que ela é o medicamento do futuro, pois o objetivo da homeopatia foi sempre tratar a causa, não o efeito, que é como as doenças têm que ser tratadas, eliminando a causa, não o efeito. Porque você trata o efeito, posteriormente você vai ter a doença novamente, porque você não tratou a causa. Mas tudo tem que ter o equilíbrio. Os medicamentos homeopáticos são manipulados. Não são feitos pela indústria. Porque aqueles que foram feitos pela indústria, nada posso confirmar.
porque não terá a energia necessária para atuar aonde deve, pois estará sob a influência dos escuros. Agora, aquele que é manipulado por um ser humano, grande chance de ser benéfico. Por que grande chance? Porque não se esqueçam que as substâncias que são usadas para manipular o medicamento foi feita por quem? Meus irmãos, vocês não têm muita saída, não. Exceto se cuidarem, fazendo o mantra, como eu já ensinei, que o medicamento é para o equilíbrio do seu corpo. Gratidão, Arcanjo Miguel, pelos seus ensinamentos. Gostaria que nos elucidasse sobre a Lua ser uma base da Confederação e ter aqui seres que estão hibernando nas naves na Lua e projetaram parte da sua mente aqui na Terra. Como se dá esse processo? Em relação ao tempo, espaço, da Lua em relação à Terra, há uma diferença muito grande em relação aos nossos dias e os dias lá. Qual o objetivo dos seres em fazer isso? Se projetar e entrar nessa realidade. Gostaria de entender melhor como se dá e com quais objetivos se faria algo assim. O problema do tempo é um problema físico. Cada planeta, cada astro tem a sua própria órbita. Então um não depende do outro. Nesta dimensão em que vocês estão, o tempo é linear. Em outras dimensões, não. A Lua não está em terceira dimensão. Vocês veem algo lá? Vocês conseguem visualizar algum ser na Lua? Claro que não, porque eles não estão na terceira dimensão. Sim, a Lua é uma base iluminada. E não tem ninguém hibernando lá. Os seres que estão atuando aqui no planeta estão atuando muito bem vivos, muito bem ativos. Estariam hibernando se estivessem escondidos em cavernas e simplesmente atuando aqui no planeta, mas não é o caso. Ninguém está escondido. Isto é uma concepção de vocês, de terceira, de achar que não há nada lá. Então todos os que estão lá estão escondidos. Não, eles não estão escondidos. Eles estão muito bem ativos e trabalhando muito, atuando neste grande processo, apesar de ser um astro bem menor do que o seu planeta. Arcanjo Miguel, entendo as manifestações como vibrações, movimentos e a fonte como a consciência, sem espaço nem tempo e imóvel. Aproximar-se da fonte, portanto, seria parar o movimento? No entanto, sempre se fala em aumentar a frequência para evoluir. Seria aumentar a velocidade das partículas ou estamos falando de outra coisa? Entendo uma pedra densa com as partículas com pouco movimento e uma pessoa com a frequência das partículas maior. Então, o que seria aumentar a frequência vibratória?
A sua confusão é totalmente comum. Você está confundindo frequência vibratória das coisas físicas com a frequência vibratória da energia. Não essa energia que você vê passar pelos seus fios, mas a energia que move o corpo etéreo de vocês, a alma. São coisas totalmente diferentes. Cada corpo físico na Terra vibra numa determinada frequência. A pedra em uma, vocês, seres humanos, em outra, o ar que vocês respiram em outra. Agora, a energia do seu corpo etéreo nada tem a ver com essa frequência. As dimensões, etericamente falando, vibram numa outra frequência. E vocês estão adaptando os seus corpos para viver numa frequência mais alta, em que as coisas que estarão à sua volta vibrarão numa outra frequência. Então, uma pedra que você vê aqui na terceira, você poderá não ver na quinta, porque ela não vibra naquela frequência. É como se fossem ondas de rádio. Você capta uma rádio em cada frequência. Você não consegue ouvir a rádio A na frequência da rádio B. Então aqui, na terceira, vocês têm a frequência da rádio A. E na quinta, vocês terão a frequência da rádio B. Então o que existe aqui na A, vocês não verão lá. A menos que seja evoluído. A menos que seja transmutado para aquela frequência. Então não confunda as coisas. Querido arcanjo Micael, seria o acelerador de prótons do CERN que está na Suíça uma arma dos escuros? Se sim, sua neutralização pela luz é possível ou já realizada? Meus irmãos, muita coisa em sua tecnologia está sendo feita para prepará-los para o mundo novo. Nem tudo vem dos escuros. Vocês diariamente estão recebendo muitas ideias, muitas soluções para problemas que vocês têm hoje e que se farão valer na quinta dimensão. Então, não leve tudo ao pé da letra. Muita coisa boa está sendo feita. Muita coisa boa. Uma pessoa pode ter vindo com a missão de amparar, segurar a pessoa com quem vive porque fez um contrato de alma? Tenho essa sensação, mas também me disseram que tinha vindo pelo amor do meu pai, que a minha sobrinha era para nascer de mim e que eu era a luz. Isto é verdade? Vamos lá. Uma resposta de cada vez. Contratos de alma existem. Certo. Se vocês virão ou não cumprindo aquele contrato, dependerá do momento da encarnação de cada alma. Dizer que você é luz? Onde está a surpresa? Todos vocês são luz. Até que escolham seguir o caminho contrário. Dizer que sua sobrinha
era para nascer de você? Você quer dizer o quê? Que houve um erro no momento da encarnação da sua sobrinha? Os mestres erraram? Colocar a criança no ventre errado? Isto não existe. Querido Arcanjo Miguel, poderia nos falar sobre Chico Xavier? O que vocês querem que eu fale? Muitos esperam que eu diga aqui que ele era um charlatão, que ele era um mentiroso, que nada do que ele escreveu era certo. É isso que vocês esperam que eu diga? É claro que eu não vou dizer isso. Eu já disse aqui há um tempo atrás. Foi uma alma de luz encarnada para modificar muita coisa. O que ele fez nesta era, neste planeta? Muitos abriram suas mentes graças aos seus livros, às suas psicografias. Então, o que vocês querem que eu diga? O que posso dizer hoje é que ele está muito bem colocado no alto, participando inclusive de todo este processo. É o que eu posso dizer. Porque há gravidezes gemelares onde só um dos gêmeos nasce. Em regra geral, ninguém sabe que existia um outro ser. Eu já expliquei aqui sobre os gêmeos. Não vou repetir. Não entendi quando você fala, ninguém sabe que existia um outro ser. Não entendo, porque os seus aparelhos todos demonstram o que está dentro do ventre da mulher. E qual a diferença faz em saber se existe outro ou não existe? Não entendo que importância isso tenha. Seriam gêmeos e ponto final. Aprendi que Deus nunca deixa de criar as almas do universo. Sendo assim, pergunto: mesmo sabendo da grade energética criada pelos negativos e seu sistema de esquecimento aqui na Terra, essa criação sempre continuou no nosso planeta? Ou de alguma forma essa criação foi paralisada depois deste acontecimento? A pergunta é boa. Entendam o seguinte. Vocês continuam se reproduzindo. Então, cada corpo físico que é gerado é necessária uma alma. Porém, vocês têm que entender o seguinte. Já existem muitas almas para reencarnarem. Então não, há muito tempo que almas não são mais criadas para este planeta, porque se tornou um círculo em que as almas ficam aguardando o momento de reencarnarem. Então, para que criar almas novas? Numa dimensão que foi criada somente para o aprendizado. As almas novas que estão chegando aqui não são do planeta Terra.
as que estão aqui hoje, reencarnando, são almas que sempre estiveram aqui, que estão dentro da roda de Sansara, reencarnando, reencarnando, reencarnando. Então não há a criação de novas almas aqui neste planeta. Querido Arcanjo Miguel, queria saber se existe algum significado espiritual na menstruação e nas questões hormonais da mulher. Tenho algum tipo de desequilíbrio que me parece se agravar em épocas energeticamente mais conturbadas. Por isso gostaria de saber que lições podemos retirar e como curar esses desequilíbrios. É muito interessante como que vocês não compreendem a criação divina. Vocês mulheres sabem exatamente o porquê da menstruação. Se não sabe, procure estudar e saber. Então isto não é um desequilíbrio do seu corpo. Isto é uma ação resultante do seu corpo, em que ele se prepara todo mês para fecundar, como não fecunda, tem que jogar aquilo tudo fora. É como uma fábrica que constrói, que monta um pedido enorme de mercadorias e aí no final do mês o cliente fala: não vou querer mais. E como aquilo era perecível, eles têm que jogar tudo fora. Isto é um desequilíbrio? Não. No caso da fábrica, até posso dizer que é uma surpresa, mas no caso do corpo de vocês não. Foi criado para ser assim. Então não há desequilíbrio nisso. Se vocês se sentem desequilibradas, aí é outro problema. Procure equilibrar os seus chakras, procure melhorar a sua alimentação, procure melhorar a sua forma de viver. É só isso que tenho a lhe dizer. O arcanjo falou sobre os piercings de metal que são colocados no corpo. Gostaria de saber sobre os brincos e colares que usamos no dia a dia, as bijuterias. Essas bijuterias também atraem energias? Teria como nos prevenirmos a usá-las ou simplesmente não devemos usá-las? E os brincos e os cordões de ouro puro? Por que eu disse que o piercing não era bom para vocês? Porque vocês perfuram o seu corpo. E naquele ponto específico onde você perfurou, ali tem um duto de energia que você entupiu. Quando vocês fazem os famosos furos nas orelhas, que inclusive são feitos nos bebês, eu não consigo entender que tamanho absurdo é esse. Pois aquela criança não pediu para ter aquilo na sua orelha. E vocês furam, causam dor ao bebê apenas por uma vaidade. Alguém depois de adulto já experimentou furar a orelha? Já sentiu a dor que é? Então imagina o bebê. Isto é um absurdo que vocês fazem. Então ali vocês já causaram um problema. Porque ali, ainda mais na orelha. A orelha é como se fosse um resumo dos pontos energéticos dos corpos de vocês. E vocês vão lá e furam.
Ou seja, vocês já desequilibraram o bebê desde novo. Realmente, alguns hábitos que vocês têm são totalmente absurdos. Agora vamos lá. O uso de colares, pulseiras, vocês não invadiram os seus corpos. Vocês estão apenas adornando os seus corpos. Aí, muitos têm o hábito de usar prata, porque prata protege. Realmente, a prata tem uma ação não protetiva. A prata tem uma ação de limpeza. Então, quando vocês usam a prata e ela escurece, é porque saiu do seu corpo muita coisa que tinha que sair. Apenas isso. Então, não é ruim. O ouro não tem esta propriedade, nenhum outro metal. Agora, o que posso dizer é que da mesma forma que eu peço a vocês que tenham cuidado com as imagens que vocês usam como tatuagens, cuidado com os símbolos que vocês colocam no pescoço. Aí alguém vai na loja, acha um cristal bonitinho e coloca na garganta. Aquele cristal tem vida? Aquele cristal foi preparado para estar ali? Ou ele está absorvendo energia em excesso para aquele chakra? Da mesma forma, vocês costumam usar no meio do peito, próximo ao chakra do coração. Aí vocês enchem de cristais e penduram no corpo. O que acontece com o chakra do seu coração? Os cristais têm vida, meus irmãos. Não os use indiscriminadamente. Da mesma forma, cuidado com as imagens que vocês penduram no pescoço, ou que vocês usam. Vocês podem achar que estão se protegendo e, pelo contrário, estão abrindo as portas para os escuros. Arcanjo Miguel, sou messiânica e ministro de Orei. Assistindo seus vídeos e dos irmãos arcturianos, vocês falam que terapias que trabalham com energia podem chamar pelos seres de luz no momento em que passar a energia, se a pessoa receber concordar. Quero vossa permissão para também com o Jurei chamar e ter vocês comigo no momento do sagrado de Jurei. Em alguns momentos o chamei e senti uma força incrível à minha volta. Dou assistência a uma pessoa que tem câncer e ela sempre pede para receber com os seres de luz. Se não puder, oriente como posso ser útil. Não há o que lhe orientar, você está fazendo corretamente. Está tudo certo. Parabéns pelo seu trabalho. Continue neste caminho. Nas meditações, como podemos limpar os nossos registros acásticos desta vida e de outras vidas passadas, para podermos melhorar, transmutando aquelas energias em desequilíbrio em paz e amor? Meus irmãos, os registros acásticos não são para serem acessados a qualquer momento de maneira irresponsável. Isto é uma coisa muito séria. Então não fiquem achando que basta sentar, meditar e pedir que vocês vão acessar os registros. Vocês têm que ter um preparo muito grande para isso.
Através de algumas técnicas vocês conseguem passear pelos registros acásticos e transmutar alguns momentos passados. Mas tem que ter técnica para fazer isso. Não fiquem achando que vocês estão mexendo com os registros acásticos e nem fiquem tentando fazer testes, porque vocês podem, dependendo do grau de evolução de cada um, acessar esses registros e acessar de forma errada. Existe a forma correta de vocês se livrarem de todos esses processos. Então espero que cada um de vocês não fiquem remexendo com isso, a menos que saibam o como fazer. Bom, meus irmãos, por hoje está suficiente. Eu sou o Arcanjo Miguel. Estou aqui com cada um de vocês, tentando melhorar a caminhada de cada um.